24 de dezembro de 2025. Feliz Natal para todos vocês que nos ouvem em mais uma celebração que nós celebramos o nascimento de Jesus nessa data. É uma época em que nós, quem tem família, costumamos nos reunir com os nossos familiares. Como eu disse recentemente, é uma época em que nós precisamos estar preparados para rever pessoas, lembrar das ausências de algumas pessoas, revisitar alguns lugares da nossa memória e, o mais importante, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença do Deus Emanuel, do Deus conosco, nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares também. Nós temos uma oportunidade de, a cada ano, trazermos o maior significado da experiência de Jesus para as nossas vidas. É um tempo de, pelo menos no nosso contexto, de comida, às vezes um pouquinho mais de dinheiro ou não, né? É um tempo de rever pessoas, de encontros, de alguns desencontros, e eu espero que a gente possa ter um bom Natal. Na experiência, nós encontramos o outro nessa caminhada. E esses encontros, eles são transformadores, eles nos modificam. Às vezes, eles nos modificam para melhor, mas às vezes também esses encontros nos modificam para pior, trazem e mostram, às vezes, partes do nosso ser que nós desconhecíamos e os outros também. Então, quando nós paramos para agradecer a Deus por mais um Natal, nós precisamos celebrar e lembrar de que esses encontros com o outro, eles são transformadores. A cada dia, nós temos nos encontrado menos com os outros. Nós temos nos encontrado, muitas vezes, mais com as telas. E eu gostaria de desafiar você, no próximo ano, você encontrar mais pessoas, se conectar com mais pessoas e se desconectar com as telas e com esses ambientes em que parece que nós ficamos só nós e aquele objeto na nossa frente, porque nós carecemos de transformação. E quando nós olhamos a nossa vida, tudo aquilo que está ao redor da nossa vida, ele é um objeto, vamos dizer assim, ou uma pessoa que pode trazer uma transformação para o nosso ser. E eu vou ler para você um texto, hoje, nesse tempo de Natal, sobre o nascimento de Jesus. Mas eu não vou falar sobre Jesus, porque Jesus está sempre implícito na nossa conversa. Jesus sempre faz parte da nossa conversa. Sem Jesus, a nossa vida parece que fica sem uma chave que possamos entender melhor a vida, a nossa existência e as nossas celebrações. Mas o texto que eu quero ler para você, que está em Mateus, logo no primeiro capítulo, fala sobre a experiência do pai biológico, não biológico no sentido mais, porque não é o pai, José é o pai de Jesus, vamos dizer assim, que o criou, né? Eu usei até a expressão biológico, mas não é biológico, porque pela narrativa nós cremos pela gravidez do Espírito Santo, não é isso? Mas isso é uma conversa para outro dia, não para hoje. Mas eu quero destacar para você uma das frases, um dos versículos que eu não tinha prestado atenção e que faz parte desses encontros. Nós vamos tendo encontro com pessoas, nós vamos tendo encontro com circunstâncias, nós vamos tendo encontro com Deus. E eu quero ler para você uma expressão que, quando nós vamos aos encontros com outras pessoas ou circunstâncias, nós temos a oportunidade de parar, pensar,
tomar decisões, e nesse nosso parar, nós podemos refletir e Deus também pode se manifestar a nós através dos nossos pensamentos e das nossas contemplações. O texto de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estando prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você pode depois ler a história da experiência de Maria com a manifestação de Deus e o Espírito Santo, logo a seguir também. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E aí vem a expressão que eu quero destacar para você nesse nosso Natal, que está no versículo 20. Mas, vírgula, depois de ter pensado nisso o quê? Depois de ter pensado nessa experiência de Maria com o Espírito Santo, com Deus, de estar grávida do Espírito Santo e ter um filho, de já estar prometida em casamento a José, e antes que se unissem ela já se encontrava grávida, embora tenha passado na mente dele a possibilidade de anular o casamento secretamente, até mesmo para não expô-la, o versículo de número 20 diz que, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a ele algumas coisas. É interessante esse versículo, porque normalmente nós usamos a expressão assim: depois de ter tido um sonho, depois de Deus ter aparecido para mim, eu pensei e fiz algo diferente. Mas esse texto nos revela algo invertido da lógica que normalmente nós construímos ou ouvimos nas nossas experiências com Deus. O texto diz que, depois de ter pensado nesse assunto e de provavelmente ter tomado alguma decisão que era uma decisão pensando em Maria, pensando nesse tipo de gravidez, pensando na promessa, Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho. Ou seja, parecia que José já estava disposto a andar com Maria até algumas consequências que nem ele poderia calcular, porque ele estava acreditando na promessa, naquilo que o Espírito Santo tinha falado a Maria. E o anjo aparece em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E se você for na nota do rodapé, Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, versículo de número 24, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. É bem interessante que o versículo de número 20 diz que José pensou, depois de ter pensado, apareceu, parece que um anjo do Senhor. Bom,
duas possibilidades pelo menos, né, ou até três. O que ele pensou seria contrário àquilo que o anjo manifestou, e normalmente nós interpretamos dessa forma. Mas também pode ser que aquilo que ele pensou é exatamente aquilo que o anjo iria revelar, e talvez José tenha pensado assim, bem, se é isso mesmo que eu penso, que eu devo fazer, que Deus se manifeste a mim de alguma forma. Essa também é uma outra possibilidade. Mas o que eu queria destacar é que esse homem parou, depois de ter pensado bem, ele seguiu nessa direção e foi tomar essa decisão que veio com a revelação do Espírito Santo também para ele em forma de sonho. A questão é que esse homem pensou muito bem e ele se colocou à disposição de caminhar com ela e ir com disposição até consequências que ele não tinha, talvez, todas as condições de mapear e de trazer garantia para ele, para sua vida, para a vida da sua esposa, inclusive para a vida dos seus familiares, porque contar essa história para outras pessoas de que ela estava grávida e eles não haviam se casado era minimamente uma história extremamente absurda para os seus familiares na época. O que eu gostaria de destacar nesse tempo de Natal? Nós temos os nossos encontros, nós temos as nossas experiências, nós temos as nossas promessas, nós temos, às vezes, as nossas interpretações, nós podemos duvidar das nossas interpretações, nós devemos, talvez, crer nas nossas interpretações, mas o que eu gostaria de destacar é, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Quais são as coisas que você tem pensado com relação à sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus familiares, a vida da sua comunidade de fé, que você tem pensado e tem, assim, visto que essas coisas que você tem pensado podem contribuir demasiadamente para o reino de Deus que chegou, para o nascimento de Jesus na vida de outras pessoas. E que, de repente, você até pede, eu não sei se José pediu, mas diz que apareceu-lhe um anjo em sonho, depois de ter pensado nisso. Eu não sei se você gostaria que o anjo do Senhor, ou que Deus revelasse a você de alguma forma, seja em sonho, seja através de uma pessoa, de uma experiência, de que aquilo que você está pensando realizar para o reino de Deus, ele chega e confirma para você. Eu não sei. Às vezes nós ficamos esperando esses sinais. E eu queria que você relesse as Escrituras, principalmente os 4 evangelhos, aonde Jesus, em determinados lugares, ele vai dizer assim: vocês até me pedem sinais, mas eu não vou dar nenhum sinal a vocês, porque vocês já receberam muitos sinais de que o reino de Deus chegou. Basta vocês pararem um pouco e, depois de pensarem sobre esses sinais que apareceram, vocês se comprometerem com o meu reino. Até que ponto vocês estão dispostos a caminhar sinalizando o reino que chegou? E a pergunta que eu faria para todos nós e para a nossa comunidade de fé é: quais são os sinais de que o reino de Deus chegou na nossa comunidade de fé? Nós temos pensado um pouco sobre isso nos últimos dias, e eu gostaria até que você, de repente, olhasse a nossa última meditação de quarta-feira. Quais são os sinais que mostram que o reino de Deus está no nosso coração e está entre nós, que o reino chegou? Quais são esses sinais de uma comunidade de fé? A minha oração é que você possa pensar nessas coisas, nesse reino de Deus,
nessas manifestações do Espírito Santo, nesses sonhos, nessas visões que Deus pode te dar e me dar também, e de repente, mesmo que Deus não dê esses sinais, quais são os sinais que Ele já mostrou para nós através do seu Evangelho, de que nós podemos nos colocar como pessoas instrumentalizadas por Deus para que o reino dele seja manifesto aqui e agora. Eu gostaria de desejar a você um Feliz Natal. Gostaria de dar a todas as pessoas nas quais eu tenho recebido várias mensagens também de Feliz Natal, um Feliz Natal para você, e que você possa se alegrar, porque Deus está com você, Jesus está com você, Emmanuel é o Deus conosco, e nós podemos celebrar com festa, com alegria e gratidão no coração, mais um Natal, que vai além dos presentes, que vai além das comidas, que vai além das festas, que vai muito mais na direção dos encontros que modificam e transformam o nosso ser, sempre à imagem de Jesus, à imagem do Cristo, no qual um dia nos tornaremos semelhantes a Ele. E isso é um motivo de gratidão no nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, ou se você não está com a sua família, se você estiver com algum amigo, que Deus também te abençoe e que você possa se alegrar mais uma vez, porque Jesus nasceu e Ele está entre nós. Um forte abraço e que as ricas bênçãos de Deus repousem sobre você.